Agora, queridos, vamos falar de coisa boa. Não tão boa pro meu Palmeiras, né? Meu Palmeiras perde pouco, mas perdeu ontem. Hoje nós vamos falar agora, nós já vamos chamar aqui, antes vem a vinheta, nós teremos o Giro Esportivo com o Lucas Assis. Pode dar a introdução aí. De novo? Pode falar, Thiago? Já claro! Tá Bora! aqui é assim mesmo. Bora, ao vivo é assim. Boa noite, amigos telespectadores. Primeiro, quero agradecer a presença aqui. Agradecer o convite pro podcast também. Já tô fazendo parte do jornal. E, Thiagão, vamos falar de coisa boa, né? Esporte. Bora. Cara, sou santista, tô sofrendo. Mas meus adversários, alguns deles estão me dando alegrias. Inclusive o Corinthians, não é só o Palmeiras que perdeu ontem não, hein? Mas vamos falar seriamente aqui. Copa do Brasil tá movimentada. Começou terça-feira, às 21 horas na Arena Fonte Nova. A gente teve duelo de tricolores, Thiagão. Bahia e Grêmio. Empate em 1-1. Gol do Bahia, gol do Everaldo. Esse belo senhor que ontem fez aniversário também. Então um dia antes. Você falou belo senhor? É. Mano, tudo bem. Opinião é opinião. A gente tenta ser educado. Opinião. Então, joga bem esse camarada. Everaldo abriu o placar pro Bahia, mas aos 95 minutos, famoso 48 do segundo tempo, Cuiabano empatou o jogo e deixou tudo igual pro Grêmio, que tem a vantagem de jogar em casa o jogo da volta. Lucas, o pessoal falou que eu não entendia de futebol. Você sabe o nome do Cuiabano? Sei. Ah, e você sabe o nome do Cuiabano? Deixa nos comentários. Deixa nos comentários aqui, porque Cuiabano é um apelido. Isso. O nome do Cuiabano é curioso, hein? A gente fala no fim do Giro Esportivo, então deixa nos comentários aí quem souber. Então o jogo de volta, vantagem pro Grêmio de jogar lá na Arena do Grêmio, dia 12 às 19 horas. E ontem, quarta-feira, às 7h30, a gente teve Choque Rei, cara, no Morumbi, lotado, 54 mil o público pagante. Às 19h30 a gente teve o São Paulo batendo o Palmeiras por 1-0 com o gol do Rafinha, cara, aos 82 minutos de jogo, 38 do segundo tempo, cara. Seu Palmeiras tava suportando a pressão, mas no finzinho ali o Palmeiras jogou melhor no primeiro tempo e depois ele reduziu um pouco a intensidade. E aí, com o Morumbi cheio e com uma cagada do Rafinha, porque ele chutou, o Luan ia tirar de cabeça e o Everton tava indo na bola. O Luan que tinha salvo um gol em cima da linha. Tinha salvo, cara. E aí a bola entrou, um golaço, mas com desvio. Com desvio, mas um gol muito importante pro Rafinha, que não fazia um gol há 18 anos no Brasil. O último gol dele foi pelo Curitiba. Você vai ver, o Rafinha tinha até cabelo. Mostra pra gente aí, produção, por favor. Rafinha tinha até cabelo, cara. Louco, 19 anos, o último gol dele há 18 anos, em 2005. O último gol dele no Brasil, né? Aqui a favor, porque ele tinha feito um contra aí semana passada. Mas a favor do seu time no Brasil. Mas ele mesmo falou na entrevista que ele nunca foi de fazer muito gol, né? É normal, né? Lateral, difícil fazer muitos gols. Verdade. É que essa geração não viu Roberto Carlos e Cafu, né? Que os caras eram bons. Aquele gol do Roberto Carlos de falta, cara era bom aquela demais. Curva maravilhosa. Cara era bom. Mais tarde no Maracanã. Não, antes de passar para, deixa eu só falar. 1-0 é pouco, hein? Porque o jogo de volta é no lá no Palestra Itália, lá no Allianz Parque. 3-1 a primeira final do Morumbi, a primeira final do Paulista, 3-1. Isso aí. E o Palmeiras virou com chocolate, né? Com chocolate, 4-0. Então tudo em aberto. Semana que vem o jogo da volta no Allianz, quinta-feira, perdão. Sim. E no Maracanã a gente teve o Canóbio abrindo o placar aos 6 minutos para o Atlético Paranaense. Porém, Maracanã lotado, sabe como é que é, né? Não dá para disputar com o Flamengo. E o Pedro, aos 55, marcou de pênalti. E o estrelado, Bruno Henrique, estão chamando ele de o reforço caseiro do Flamengo nessa janela de transferências. Deixou mais um depois da sua volta da lesão. E marcou o gol da virada do Mengão. Que também marcou o jogo, que também marcou a estreia do Luiz Araújo. Janela de transferências abriu segunda-feira agora. Luiz Araújo, um dos reforços do Flamengo, chegou, deu até um passe pro Bruno Henrique, quase fez um golaço de cobertura. A gente não tem direitos autorais, não dá pra mostrar, mas depois pesquisa aí. Quase meteu um golaço de cobertura. O Bruno Henrique, que tá jogando muito, e o Flamengo do São Paulo, ele tá voando. Não, e no final da entrevista, o São Paulo ainda cobrou reforços. Não, o São Paulo... Caramba, o cara não... o Flamengo é fogo, né, cara? Ele quer mais ainda, cara.
E tá indo atrás do Claudinho, cara. O Flamengo tá montando os uma. caras são insaciáveis, mas também eles não têm estádio, não tem nada, né? Então aí fica Não mais tem de fácil. gastar dinheiro. Não tem de gastar, então gasta só com isso, né, cara? Jogo de volta dessa grande partida, Atlético Paranaense e Flamengo, que tem sido um confronto recente em Copa do Brasil. Todo ano tem um confronto recorrente. Jogo de volta quarta-feira às 21h30. E agora, uma notícia para você, corintiano, não tá feliz. Ontem, o Corinthians foi até Minas Gerais enfrentar o América Mineiro. E, cara, mais uma derrota fora de casa pro Corinthians sem marcar gols, Thiagão. Lembrando que o Corinthians, com o Luxemburgo, só venceu e marcou gols contra o Santos na Vila Belmiro. Cara, eu vou Fora falar a isso, verdade, eu todas as gosto do partidas- Luxemburgo, cara. Gosto do Luxemburgo. Eu imaginei que ele ia mudar muito o time do Corinthians. E eu não vi muito ainda. Não só eu acho que a grande crítica do meio jornalístico é a mudança, né? Você não vê a mão do técnico ali. Parece que tá jogando igual. A gente não vê um padrão de jogo. Diferente, né? A gente vê que ele conseguiu mudar o vestiário, levar uma vontade a mais para os jogadores, mas o padrão de jogo, claramente, o Corinthians não tem. E com a derrota de ontem, o Corinthians, nos últimos 5 jogos, acumulou 3 derrotas e apenas 2 vitórias. Então a situação do Corinthians não é fácil. E o do Luxemburgo, então, pior ainda, porque hoje saiu uma matéria no Globo Esporte que ele tá por um fio e a diretoria, se não vencer fim de semana, talvez... Final de semana é contra quem? Final de semana, se eu salvo engano, é contra Atlético Mineiro. Ixi, Salvo engano. então já rodou, Né? A então. produção me confirmou aqui. Já rodou, então. E o Corinthians, ele é totalmente dependente, né, do Renato Augusto e do Roger Guedes. Quando o Renato Augusto não tá jogando, só fica dependente o dele. Roger, vamos fazer um destaque aqui também pro goleiro do América, que catou muito ontem. Catou, o Matheus. Catou. Pegou Cara, demais, Roger Guedes Cara, e é bom. ele ontem foi um duelo absurdo. E o Renato Augusto, que tem sido criticado, apesar de ser um grande jogador, destaque do Corinthians, tem sido criticado por alguns torcedores do corintianos pela sua falta de presença dentro de campo, né? Eu vi até uma piada que depois eu te conto no off, que aqui é muito ruim de contar, mas você vai dar risada. Então, jogo de Então volta. conta no podcast. Jogo de volta. Eita. Repetiu. Meu teleprompter aqui, eu vacilei, dei uma repetida, mas eu lembro de cabeça. Esse jogo tem uma curiosidade, o jogo de volta vai ser no sábado, porque o Corinthians tem Sul-Americana no meio de semana, então o jogo de volta sábado, 4h30, tá bom? Você corintiano, fica ligadinho aí. E vamos falar do Santos, que não jogou durante a semana. Meu grande Santos, né? Tá, que fase tá meu Santos. Mas, como eu disse no destaque do Flamengo, a janela de transferências abriu e o Santos foi atrás do Dodô. Não só ele, mas onde está mais próximo de fechar é o Dodô. E segundo o UOL, a expectativa é de fechar a contratação até o fim dessa semana. Então, a torcida tá na expectativa do Dodô chegar, porque, cara, não dá. Os laterais do Santos parece uma avenida. E então a gente tá nessa expectativa. A gente não, os torcedores santistas estão nessa expectativa do Dodô vir e agregar. E tem conversas de outros reforços, mas nada confirmado ainda, Thiago. E é interessante que o Santos e o Corinthians, eles estão mal num momento que, de certa forma, ainda tem espaço para se recompor e se fortalecer. Porque elenco eles têm. Os dois times. Elenco eles têm. Assim, comparado com os times que geralmente estão brigando para não cair. Elenco eles têm. Agora, se fosse essa fase que eles estão lá no final do campeonato, eu já comprava fogos, viu? Eu sou prova viva de que o Santos tem mais elenco do que o Cuiabá. E, infelizmente, eu tive que pagar uma aposta aí, porque fim de semana foi dolorido. O Santos tomou uma piaba do Cuiabá, vergonhoso, mas fazer o quê, né? É a fase que tá o torcedor santista. E outra, a gente tem que aproveitar, a gente que é palmeirense. Aí vem o Pedrinho aqui no Instagram e fala pra mim ser imparcial. Ô, Pedrinho, fala isso pro Neto, rapaz. Vai falar isso pro Neto, não tem como Exatamente. ser imparcial. A gente tá aqui pra falar notícia e depois você expõe a nossa A gente opinião. busca um lado imparcial, trazendo notícia de todos os clubes, Sim, tudo. claro. Mas hoje em dia é super normal, todo mundo saber Sim. time que o jornalista torce. Não, mas eu quero que o Santos e o Corinthians se dá bem. Bem mal. Bem mal, né? E pra finalizar, vamos falar de seleção brasileira, que tem sido muito criticada pelo anúncio de Fernando Diniz, novo técnico interino, tá? Algumas pessoas não estão entendendo. Ele não vai ser o técnico fixo.
A ideia da CBF é ter o Carlo Ancelotti a partir da Copa América de 2024, mas por enquanto o Diniz que vai comandar a seleção e o Fluminense, Thiagão. Ele ativou o modo carreira, aquele modo carreira do videogame. Você consegue controlar o time ali e também uma seleção. Essa é boa. Ele ativou esse modo carreira, rumo ao estrelado. Modo carreira. E vai comandar a seleção e o Fluminense. Ele, na entrevista de apresentação, citou que é um cara muito ético, porque teve uma pergunta de conflitos de interesses em caso de, vamos supor, um confronto entre Flamengo e Fluminense, que pode ser um confronto de quartas de final de Libertadores. Se tiver uma convocação do Flamengo, ou da seleção, antes desse jogo, se ele vai convocar para prejudicar o Flamengo, alguma coisa, ele citou que não. Ele citou que é um cara ético, que não, jamais faria isso, e que vai convocar por quem estiver merecendo. E você, Thiagão, acha que vai dar certo isso aí? Olha, eu acho que não dá certo. Primeiramente, nada contra o Fernando Diniz, eu acho que ele me parece ser um cara muito sensato nas entrevistas, e ele em campo, ele é bem calmo e ele é competente, mas não dá certo. Na minha concepção, eu não aceitaria nunca isso, porque existe sim um conflito direto. Primeiro que não tem como o cara trabalhar full time em duas profissões ao mesmo tempo desse tipo. Né? Eu sou completamente contrário. Não aceitaria estar numa posição de substituto master como ele aceitou, a não ser a gente no futebol chama de tampão, né? De tampão, entendeu? Talvez só pela parte financeira mesmo. E outra, e se fosse só para colocar alguém de tampão, tem muitos técnicos brasileiros aí muito melhores, com um currículo muito melhor do que o dele. Eu poderia falar o que ele ganhou. Ele ganhou agora. Taça Guanabara. Mas antes disso, ele só tem um título na carreira. Nós temos vários outros aí, ótimos técnicos brasileiros que poderiam estar aí, que estão desempregados, que poderiam necessariamente chamar o Fernando Diniz. A não ser que realmente existe as más línguas e talvez aquela já... a Rádio Peão já correndo, que talvez estão colocando o Diniz agora para ele assumir a seleção de fato a partir de janeiro, porque o Carlo Ancelotti não vem. Eu penso que estão com esse receio sim do Carlo Ancelotti, até porque saiu uma matéria há algumas semanas que não tinham negociado os valores e o salário do Ancelotti, ele ganha em euros e é muito alto para uma CBF pagar, comparado ao que o Tite ganhava, é 30 vezes mais, cara. Você tem noção do que é isso? Ainda mais em euros. Mas eu acho que tem esse receio. E assim, pensando se tá confirmado com o Ancelotti, se o cara é um cara de palavra e vai vir na Copa América, vamos pensar em padrão de jogo? Não tem nada a ver com o que pensa o Ancelotti. O Diniz é um cara que busca um futebol vertical, futebol pra frente, e o Ancelotti é um cara mais conservador, né? Então vamos ver o que vai dar. Essa história aí tem muito pano pra manga. Quem sabe o Diniz não ganha todos os jogos aí que tem para eliminatórias e a CBF desiste do Ancelotti. Convenhamos que não é difícil, né? Jogar com Venezuela, Peru, vamos ser sinceros. É mais do que obrigação. Né? Não, eu concordo. É mais do que obrigação. Bom, por essa semana é isso. Agradeço a participação aqui. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Porque... Chama os comerciais, Luquinhas. Então, vamos para os comerciais. É isso, até semana que vem. E a gente já começa o podcast.